Bom dia a todos e todas. A sala já está cheia, vamos começar o nosso painel. Falar um pouquinho de regularização, competição, assimetrias. Acho que é um tema importantíssimo. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Cavalcante, eu atuo como gerente de regulação e políticas públicas na Conexis. Para mim é um prazer estar nesse painel, mas, certamente, o time de peso que foi escolhido aqui para estar aqui, dividir suas ideias, certamente vai contribuir muito com esse tema. E, para começar, montar aqui a mesa, eu vou convidar o José Borges, que é superintendente de competição da Anatel. Queria convidar o Carlos Eduardo Franco, que é diretor de assuntos regulatórios da TIM Brasil. E, para fechar esse time de peso, o professor Márcio Ório, que é diretor do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da UNB. Bom, agora eu estou me sentindo pequeno aqui, né? Então, vamos aqui começar, pessoal. Aqui, basicamente, o tema, ele tangencia um pouco da Resolução Interna 449, de 2025, inicialmente, que foi quando a Anatel começou aqui a dar um importante passo para um ajuste competitivo no mercado de banda larga, né, de SCM, porque a gente teve ali, então, uma série de diretrizes voltadas à regularização da atuação dos diversos provedores, mais de 20 mil provedores, né, no mercado de telecom, que, de certa maneira, da forma que foi crescendo, embora tenha fomentado a competição, a gente tem alguns gargalos, algumas questões sobre precarização das redes, sobre ocupação irregular, sobre concorrência, especificamente a forma de concorrência desses provedores em relação aos diversos prestadores que atuam de maneira regular e todas as questões que decorrem disso, né? As discussões sobre assimetrias regulatórias, como eu coloquei para vocês, e tantos outros temas que aqui a gente vai abordar com os nossos painelistas. A pergunta que a gente começa aqui, já para começar o diálogo, e aqui a dinâmica, a gente vai abrir aqui, franquear a palavra, 5 minutos a cada painelista para suas considerações iniciais, tangencia em torno do que se pode esperar desse processo daqui para frente, né? Quais são os focos de atenção, os benefícios esperados, quais são as principais preocupações competitivas que cada um aqui dos interlocutores, e a gente está com o regulador, a gente está com a academia, a gente está com a iniciativa privada aqui em diversos vieses, para justamente a gente conseguir trazer aqui uma visão ampla do tema. Nesse sentido, eu começo com o Zé Borges, aí, suas considerações iniciais, por favor. Fique à vontade, Zé Borges. Bruno, obrigado. Bom dia. Estão escutando? Bom dia. Bom, eu vou começar logo direto, né? Eu, como superintendente de competição, né, é importante a gente sempre pontuar que os pequenos entrantes, né, as pequenas empresas, principalmente no mercado de banda larga, fizeram uma grande contribuição para o setor. Quem acompanha toda a trajetória da Anatel sabe todos os esforços que a gente fez justamente para reduzir barreiras à entrada, simplificar a regulamentação e estimular a entrada de novos agentes no setor. E, recentemente, a gente tem debatido muito justamente isso, né? O que é necessário justamente para agora, como a própria Baigorre fala, o presidente da Anatel, né, fazer um freio de arrumação. Porque o que a gente tem verificado, né, e muitas das queixas que a gente tem recebido é justamente por uma suposta competição espúria que está acontecendo no setor. Quando a gente olha o setor de banda larga fixa, né, 53% do market share hoje está nas mãos de pequenas empresas. Tá? Isso são dados que a gente tem, dados consolidados dentro da Anatel. E é um segmento muito importante. Além de ter uma grande contribuição em termos de acesso, é um segmento também que gera o quê? 44% das receitas, né, da banda larga fixa no país. No entanto, isso não pode ser a qualquer custo, né? E isso também, assim, são informações que a gente tem daqueles outorgados, daqueles que prestam informação, e a gente sabe que ainda tem um conjunto de agentes que estão fora. Então,
todo o trabalho que tem sido feito nesse momento, na verdade, é para promover um processo de regularização. Aqui a gente não está apontando o dedo, a gente está dando a oportunidade justamente para que os agentes que foram estimulados a entrar no setor, né, façam o dever de casa e consigam, de certa maneira, atuar no setor de forma regular, cumprindo a regulamentação, e uma questão básica que a gente tem colocado, que é justamente a obrigação de prestar informação. É fundamental a gente saber quem são esses agentes, aonde estão atuando, e a gente tem uma série de questões, pontos fundamentais nessa discussão, porque a gente vê algumas externalidades negativas, né? Quem acompanha o setor, acompanha as discussões que a gente tem enfrentado, inclusive no tema postes, né? A gente sabe que tem uma série de agentes que não contribuem, não remuneram justamente o ponto de fixação, não ajudam a remunerar o poste utilizado e também faz uma ocupação desordenada daquilo. Isso só para citar um exemplo. Existem questões tributárias também importantes, relevantes nessa discussão. No entanto, nesse momento, o que a Anatel está fazendo? Deu a oportunidade, no prazo de 120 dias, para que um conjunto de agentes façam justamente, num primeiro momento, a regularização, a solicitação da outorga, e isso foi estabelecido, né, uma decisão cautelar, onde as empresas, né, que tinham essa dispensa de autorização, né, agora vão ter que fazer isso até dia 29 de outubro. Então, a primeira mais importante, a medida mais importante é justamente isso, né, a obtenção dessa outorga. E aí depois a gente tem outras medidas, né? Como, por exemplo, a obrigação de negociar a infraestrutura somente com agentes autorizados. Então, isso acaba sendo, na verdade, uma obrigação para aqueles que já estão no setor e com autorização. Então, Bruno, acho que para iniciar o debate, acho que é importante estabelecer isso, né? É um segmento importante, onde a gente tem agentes que trouxeram contestabilidade e fizeram muitos investimentos num momento que também foi muito importante para o país, principalmente quem acompanha a pandemia, que foi o ápice dos investimentos, né, em banda larga fixa, mas eu acho que é necessário, e a Anatel tem sinalizado isso, né, um momento de fazer um freio de arrumação, né, onde os agentes têm que se regularizar, prestar informações, que eu acho que é o principal, e, ao longo dessa trajetória, também há medidas que serão estabelecidas no médio e longo prazo, justamente com o estreitamento de relações de comunicação com autoridades de segurança pública, por exemplo, né? Então, todo esse trabalho vai ser desenvolvido e a Superintendência Executiva tem esse papel fundamental de coordenar essas ações no médio e longo prazo. Então, para iniciar, é isso. Me coloco à disposição e agradeço. Obrigado, Zé Borges. É importante falar dois aspectos sobre esse freio de arrumação, né? Acho que é destacar aqui o papel dos diferentes prestadores e provedores nesse cenário. Acho que você bem colocou aí a importância. Mas queria ouvir um pouquinho da visão da TIM sobre o tema. Vamos lá, Cadu. Perfeito. Bom dia a todos e todas. Agradeço a Conex, na pessoa do Bruno, pelo convite. Saúdo meus companheiros de painel, o superintendente Borges, o professor Márcio. Agradecendo também a presença de quem teve a disciplina de acordar cedo para poder nos ouvir. Eu queria começar a minha participação resgatando algumas key messages que o Alberto Griselli, CEO da TIM, passou ontem no seu discurso de abertura, que entendemos que, né, pode ser um pano de fundo para tudo que pode ser discutido, em especial com relação à competição, que aqui é o principal eixo do nosso painel. Então, resgatando 4 key messages que ele passou. Primeiro, que telecom é o setor que entrega, né? Eu acho que a gente tem que firmar essa máxima de que, de fato, o setor de telecomunicações exerce um papel fundamental no dia a dia, no cotidiano do cidadão brasileiro. Segundo, reconhecer o valor gerado pelo setor de telecomunicações para o ecossistema digital. Lembrando que a gente está falando de um ecossistema bastante complexo, vasto, começando com torres e dutos, passando por uma série de infraestruturas, chegando às OTTs. Uma outra mensagem super importante de perspectiva, de que ainda temos muito para fazer, é que o processo de digitalização da sociedade brasileira ainda está no início, temos muito a pavimentar e a construir juntos. E, por fim, né, uma mensagem mais de aspiração, de inspiração também, de que a gente precisa garantir a digitalização do PIB. Então, tendo isso como framework, né, de
de visão de futuro, de presente e de futuro, falando diretamente sobre o objeto do painel, não tenho dúvida de que esse recente movimento da Anatel de construir um plano de combate à concorrência desleal e para a regularização de serviços extremamente acertada. E aqui, olhando para o acórdão, o acórdão 176, de 27 de junho, em especial o item 4, eu queria destacar, fazendo a leitura, essa disparidade entre prestadoras regulares e prestadoras com indícios de atuação irregular penaliza aquelas que cumprem com as suas obrigações legais e fiscais, inibe investimentos e acaba por impactar negativamente o consumidor final. Concordamos com cada palavra. Acho que a Anatel acertou, o Conselho Diretor da Anatel, nesse acórdão, acertou em cada palavra desse item, que reflete realmente o problema a ser enfrentado. E, se olharmos a resolução interna 449, o superintendente já trouxe essa indicação, é bastante desafiadora, são 29 ações previstas nesse prazo de 120 dias, envolvendo 5 superintendências, além da assessoria parlamentar da agência, e uma delas, especificamente, são 3 ações associadas à SCP. Uma delas, como ele pontuou, é acerca impondo a orientação para que as prestadoras, como a TIM, só contratem, nos seus relacionamentos de atacado, a infraestrutura daquelas empresas regularizadas. Conta com a gente, Zé, já fizemos esse acesso, mas já tomamos as devidas providências. A gente está 100% compliance com essa orientação da agência. E falando agora, continuando falando de competição, mas agora talvez num viés mais de competição sadia, eu resgato algumas questões, alguns axiomas da LGT. Lembrando que a LGT já tem 27 anos, acho que ela continua bastante atual. E eu começo relembrando o dispositivo do artigo 2º, inciso 3º, que estabelece que o poder público precisa, tem que atuar para promover universalização, competição e qualidade. Se olharmos nossa realidade de hoje, a realidade de prestação de serviços hoje no Brasil, e pegando a Anatel, talvez como o principal eixo, a principal engrenagem do poder público no âmbito do setor de telecomunicações, eu acho que o sentimento das agências é com certeza, de missão cumprida. Sem dúvida nenhuma, se a gente olhar esses 3 pilares, começando a falar o primeiro deles, universalização, acho que ninguém discorda de que, em especial, a SMP trouxe a universalização para o serviço de telecomunicações no Brasil. E aqui eu faço um parênteses. Eu tive uma reunião com a SPR essa semana, discutindo as questões de obrigações do edital do 5G, discutindo a latitude e longitude de um povoado no interior do nosso Brasil, que parece, a gente abriu o Google Maps, é uma coisa assim, impressionante, onde é que as obrigações estão levando, onde é que o serviço de telecomunicações vai chegar por meio dos compromissos de abrangência do edital do 5G. Realmente uma coisa impressionante, era um povoado, parecia ser uma fazenda, e a discussão com a SPR era justamente qual era o melhor lugar, seguindo as regras do edital, para onde vai ser instalada a antena da TIM. Então, acho que universalização ninguém discute, que óbvio que temos bastante caminho a percorrer, bastante gap a preencher, mas, sem dúvida nenhuma, hoje, no Brasil, não tem telefone que não quer. Se pensarmos no passado, que era até, inclusive, item de imposto de renda, hoje, de fato, não tem telefone quem não quer. Do ponto de vista de qualidade, a mesma coisa. Acho que eu que estou bastante tempo no setor, o Menino está bastante tempo no setor, passei fases bastante críticas com relação à qualidade do serviço de telecomunicações no Brasil. A gente tinha uma rotina de audiências públicas espalhadas pelo Brasil de 2 em 2 dias. E, de fato, hoje, qualidade, não, é óbvio, temos desafios, temos problemas pontuais, mas, de fato, qualidade não é um problema. E o terceiro pilar, competição, que aí, sem dúvida nenhuma, e eu estou vendo que estou escorando o meu tempo, eu prometo que eu recupero nas perguntas. Sobre competição, a gente tem uma posição bastante convicta de que a competição no Brasil ela é existente. E aqui eu resgato algo que eu falei, Zé, num evento que tivemos, num seminário de PGMC que tivemos alguns meses atrás, onde eu pontuei dizendo que acho que ninguém ousa dizer
que o processo de venda dos ativos móveis da Oi foi algo importantíssimo para o Brasil. Sem dúvida nenhuma, a gente estava diante de um player que não impunha mais rivalidade às demais prestadoras, com problemas estruturais para resolver, colocou os seus ativos móveis à venda e fizemos um processo exitoso de transferência de milhares de usuários. Não tivemos motim, não tivemos rebelião, não tivemos nenhum tipo de problemas com relação a revoluções dos usuários. Eles foram aterrizados nas suas respectivas prestadoras de maneira extremamente exitosa, apesar da torcida contra de algumas pessoas. Foi um processo limpo, totalmente satisfatório e que não trouxe nenhum tipo de trauma. E, de fato, né, a máxima de não, saímos de 4 competidores para 3 competidores, isso é ruim. Gente, isso é um fato. Agora, é um fato que precisa ser inserido dentro de um contexto e analisado se os efeitos desse fato provocaram questões negativas ou positivas. Na nossa visão, extremamente positiva. E aqui, de novo, resgatando a LGT, para encaixar a minha conclusão, o artigo 6º fala que o poder público tem que agir para corrigir falhas. O artigo 6º fala especificamente disso, tem que organizar a competição para ser livre, justa, e ativando, corrigindo os efeitos da competição imperfeita. E aí, resgatando um documento recente, publicado pela agência, no seu relatório de monitoramento da competição, a gente extrai alguns dados bastante relevantes. Então, o primeiro deles, um plano estratégico da Anatel, é manter um nível de HHI, que é aquele índice que é indicativo da competição, digamos, do caráter sadio da competição, mantendo até um limite de 0,3594 até 2027. Hoje, segundo trimestre de 25, esse índice está em 0,3140. Ou seja, parabéns, Anatel, está conseguindo atingir esse objetivo com sobras. Um outro dado relevante desse monitoramento da Anatel é que o mercado do SMP, falando do nosso core business, ele teve o melhor trimestre dos últimos 5 anos. Foram quase 5 milhões de acessos ativados, o que indica que o mercado ainda está pujante, a gente ainda tem muito para explorar e agregar valor. E destacando que houve um expresso destaque à atuação das novas entrantes, com um crescimento expressivo da Unifique e da Brisanet, no âmbito do SMP, e também uma indicação, um número bastante contundente, taxativo, do crescimento da base das MVNOs, saindo de um patamar de 1,3 milhões em 2021, atingindo agora, no segundo trimestre de 2025, a quase 8 milhões de acessos. Então, pedindo desculpas pelo estouro do tempo, essas são minhas considerações iniciais, Bruno. Obrigado. Obrigado, Cadu. Cadu comentou um aspecto importante, olhar como que o setor se dimensiona em relação às temáticas, qualidade, universalização, competição como uma mola mestra aí, de impulsionar esses movimentos, não só regulatórios, mas também de desenvolvimento de novos serviços. E aí, nessa temática, a gente tem aí em torno de 52 milhões de acessos de banda larga, são muitos acessos e que, ao longo do tempo, vieram justamente por diversos movimentos. O professor Marciório já tangenciou bastante em seus estudos e temas a questão das assimetrias regulatórias. Queria ouvir aí suas palavras iniciais, professor. À vontade. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, é um prazer estar reunido com uma banca tão relevante. Eu queria trazer, então, uma questão do que a assimetria regulatória tem se apresentado, como que ela tem se apresentado hoje, E o grande problema dela é que ela tem se apresentado como, de um lado, um instrumento monolítico, uma bala de prata para a solução dos diversos problemas de competição do país, e o outro problema é que ela tem se apresentado de forma isolada, sem outras medidas regulatórias de acompanhamento que dependam do comportamento de coordenação, cooperação, correção de condutas por parte dos usuários, dos regulados, e o que acaba gerando o seguinte: existem certamente novos entrantes que são sadios e
desejados pelo setor e pela agência, pelo país, pelos consumidores, mas uma miríade de transeuntes, que são pequenas empresas que podem não estar cumprindo com esse papel, e daí a razão do acórdão, né? E que fez com que a Anatel tivesse que tomar uma decisão pontual de retrocesso de uma medida, no sentido não de ser um retrocesso, mas de ter que voltar atrás num ponto e empenhar um esforço enorme em rever aquilo que estava acontecendo, né? E agora a Anatel terá que se destinar um conjunto de horas tremendo para a correção dos efeitos perversos que vêm da medida unificada. Então, não estou aqui criticando a assimetria em si. A assimetria é um instrumento regulatório, ela é muito bem-vinda como qualquer instrumento regulatório. O problema é como que ela é aplicada e como foi aplicada como uma bala de prata para a solução dos problemas competitivos. Então, acredito que nós possamos ver a assimetria com duas potenciais soluções, né? Ela não ser uma bala de prata para que pensando-se nela como a solução para o problema competitivo, e a outra dela poder ser acompanhada de medidas que realmente levem em conta pela agência reguladora o comportamento efetivo dos regulados, e não só dos regulados dos já incumbentes, mas também dos novos entrantes. Então, a ideia de que deve existir uma modelagem regulatória mais avançada que leve em conta o perfil do regulado, e não simplesmente uma visão tradicional de comando e controle, em que se classificam todos como, olha, esses são os PPPs, eles têm esses requisitos, essas obrigações. E esses não são PPPs e, portanto, têm tais requisitos e tais obrigações. Por que tratar o mundo sob o ponto de vista de um maniqueísmo regulatório, né, em que eu coloque as pessoas em dois grandes blocos, segundo pressupostos abstratos previstos na norma, que nem sempre correspondem à realidade do setor? Então, é que eu entrego de volta com mais tempo para que, se eu ultrapassar num próximo, eu possa caminhar bem. E se sobrar tempo, não tenho dúvida de que a plateia vai querer inquiri-los, né? Voltando aqui, então, Zé Borges, nesse contexto do que foi dito aqui, você comentou, inclusive, o prazo aí de 120 dias, enfim. Quais são as perspectivas da Anatel sobre os avanços desse processo de regularização? A gente sabe, por exemplo, que diversos provedores não entregam obrigações de coleta de dados, que são dados importantes para que a Anatel tangencie a política regulatória e novos movimentos justamente para a melhoria dos serviços. Então, eu queria ouvir um pouquinho sobre essas perspectivas de evolução aí dos próximos passos do plano. Bom, Bruno, acho que é sempre importante colocar o seguinte: a Anatel reconhece a necessidade desse freio de arrumação, né? A gente tem alguns debates onde a gente pondera justamente o papel do empreendedor, e isso foi estimulado, né? Ao mesmo tempo que a gente reconhece, né, o papel do empreendedor, que ele, em muitas situações, levou infraestrutura em regiões que o grande capital não foi. Então, isso é importante assinalar. E, dado esse papel importante, né, dá a possibilidade de regularizar-se, né, perante a Anatel, é uma forma de reconhecer a importância desses agentes, né, e não é punir. Regularizar não significa punir. Nesse primeiro momento, a gente está chamando as empresas, né, já temos 13 mil outorgadas, 1.500 em processo, né, de regularização, já em processamento, e tem um conjunto que a gente estima de 7 mil ainda que precisa vencer essa etapa. Vencido isso, eu vou falar de uma experiência nossa da SCP. Iniciamos um trabalho muito interessante, muito bacana, né, de curadoria de dados de receita e de investimentos. A partir disso, a gente conseguiu informações de um conjunto de quase 8 mil empresas. Então, são empresas outorgadas, estruturadas, tão estruturadas que repassam para a gente informação de rol e quanto elas investem.
Então, isso foi bastante interessante. Foi um procedimento simples de comunicação e não é um trabalho trivial, né? A gente tem que reconhecer, inclusive com as grandes, a gente tem muito debate sobre curadoria de informação. Não é um processo que você vai vencer em um dia, 2 meses, é um processo, né? Então, a gente tem informações muito bacanas sobre essa parte do setor que a gente não tinha, que a gente tinha uma visão de receitas de investimento das grandes, e agora a gente conseguiu complementar essa visão com as informações das pequenas. Então, elas estão se regularizando e prestando essa informação. É fundamental, nesse primeiro momento, prestar a informação. Depois, estabelecer medidas de fiscalização regulatória, né? Eu sempre cito postes, né? O Fábio estava até conversando comigo aqui no início do painel, que procedimentos também simples nos auxiliam bastante nesse processo, né? A interlocução e a conversa com as distribuidoras nos permitem saber quais os agentes têm contrato com as distribuidoras. A gente tem uma base que foi levantada junto com a ANEEL. E, dentro desse processo de regularização, a gente precisa também conversar com o setor e perguntar, olha, quem tem contrato que não está nessa base? Porque isso vai ser fundamental no período de regularização do poste também. Então, tem essas etapas. Por exemplo, quando a gente estava falando da contratação de infraestrutura, né, de atacado, se a pessoa não tem nem outorga, se a empresa ou agente não tem nem outorga, como é que ele vai solicitar uma mediação de conflito perante a Anatel? Então, tem coisas que são simples, então, são ações que são do cotidiano que a gente vai conseguir implementar, né? Então, dentro desse contexto, eu acho que comunicando com as empresas, informando, e são questões interessantes. Ontem mesmo eu estava tendo um debate com o pessoal do CAD, e o próprio pessoal do CAD acha como que os próprios regulados têm uma dificuldade de entender conceitos do setor. Então, tem uma questão de comunicar, educar também ao longo desse processo, para que os agentes entendam a regulação e saibam quais são as devidas obrigações. Então, tem um período aí, justamente, de diálogo, de aprendizado, que a gente vai ter que trabalhar, porque a gente também não pode encarar como qualquer agente, né, que seja um agente que está fazendo uma competição espúria, né? Então, tem um processo de regularização, acho que isso vai destravar muito valor, vai trazer muitos benefícios também, tanto para o empreendedor quanto para a sociedade, e é um processo, como foi reconhecido pelo próprio Conselho, né? É de médio e longo prazo. Isso está sendo estabelecido em conjunto com a SUI, né? A SUI, a Superintendência Executiva, está trabalhando nisso. Até o Gustavo era previsto para estar aqui, ele poderia trazer mais detalhes, mas, dando um pouquinho de cor dentro da nossa realidade, é mais ou menos isso que a gente está pensando, tá? E, assim, a gente tem que reconhecer, como o professor estava falando, né, o agente médio, e eu vou falar como economista. Eu reconheço que o agente médio que vai atuar dentro desse setor, ele tem que ter uma escala mínima ótima de operação. Isso significa o quê? Minimamente organizado para ter uma outorga, minimamente organizado para prestar informação, minimamente organizado para pagar o ponto de fixação, né, de prestar contas para obrigações mínimas estabelecidas pela regulamentação, né? Então, acho que a gente está nesse processo de construção e de saneamento dessa situação. É claro, voltando novamente no ponto do poste, alguns agentes a gente vai ter que usar o alicate, retirar do poste. Isso traz uma certa externalidade negativa para o setor, né? Mas agora a gente vai ter que enfrentar. Obrigado, Zé. É importante você falar dessa questão da educação, que a gente percebe, e aqui eu falo um pouquinho da minha experiência de Conexis, a gente sempre tenta avaliar com os diversos players os impactos, né, dos movimentos regulatórios, para que a gente possa entender melhor e aprofundar. E a gente percebe, muitas vezes, que, para os pequenos provedores, falta um pouco de entender o dimensionamento de determinado movimento da Anatel. E por que eu comento isso? Você falou da educação. O fato de trazer esses provedores para uma realidade de ter outorga, de entender como que funciona a dinâmica da Anatel, por que a Anatel está tendo determinada medida ou não, isso é importante até para que isso se reverta de qualidade na prestação do serviço, né? E nesse aspecto de qualidade e competição, eu volto aqui para o Cadu. A gente teve aí, mudando um pouquinho, mas dentro da mesma temática de competição, a gente teve a recente decisão aí do PGMC. E aí eu queria ouvir um pouquinho de como é que a TIM avaliou o debate em torno desse regulamento que é tão importante para o setor. Perfeito. Obrigado, Bruno.
Então, PGMC, estamos ansiosamente aguardando. Não sei se de ontem à noite para cá já saiu o acórdão. A gente já teve a oportunidade de analisar o voto, né, do conselheiro Freire, que foi acompanhado pelos demais conselheiros. E acho que vai ter uma retrospectiva, né? A gente está dizendo o terceiro PGMC, né? O primeiro PGMC lá de novembro de 2012, o segundo PGMC de julho de 2018, e a consulta pública desse PGMC era datada de 2023. Então, foi alvo de bastante debate, inclusive fiz menção ao seminário realizado pela SCP, às vésperas. Naquela época, se não me engano, já tinha saído o voto do condutor do relator, o Caran já tinha votado, né? E o conselheiro Freire tinha pedido vistas. E, olhando o voto do conselheiro Freire, acho que vale a pena dar um destaque especial a um item específico que eu acho que reflete muito o equilíbrio e o pé no chão que a Anatel adotou na sua decisão. Falo especificamente do item 5.57 do voto do conselheiro Freire, que fala o seguinte: do ponto de vista econômico, a manutenção de uma regulação assimétrica em um mercado onde não há falhas estruturais evidentes pode gerar efeitos contraproducentes. Ao forçar condições de atacado artificialmente padronizadas ou precificadas abaixo do valor de mercado, como corre o seu risco de desincentivar investimentos em infraestrutura por parte dos operadores de rede e de estimular a dependência prolongada de MVNOs em detrimento da competição baseada em rede própria, que é o valor mais eficiente da rivalidade sustentável no setor móvel. Então, acho que aqui tem uma série de elementos constantes desse item, repito, o item 5.57 do voto do conselheiro Freire, que reflete muito aquilo que a TIM sempre defendeu. A gente sempre, nas nossas principais contribuições, naquilo que era mais relevante, a gente sempre defendeu que a estrutura de mercado de varejo deveria ser refletida também na estrutura dos mercados de atacado. Opa, tivemos um pico. E, da mesma forma, com relação à questão de precificação. Não faz sentido que, no mercado de atacado, seja imposta às prestadoras como tem de mercado significativo ofertar produtos abaixo do seu valor de custo. Então, acho que, com base nesse pilar de entendimento da Anatel, uma série de mudanças foram feitas, na nossa visão, bastante acertadas, com relação, especificamente, às decisões sobre o mercado de MVNO e de exploração industrial de radiofrequência, que, na nossa visão, vão trazer segurança e previsibilidade para o setor. Então, repito, acho que, olhando o acórdão e o próprio texto do novo regulamento, a gente vai poder ter uma visão mais concreta do que foi decidido, mas, olhando a análise, as indicações são de avanços significativos, na nossa visão, repito, para trazer segurança e previsibilidade para o setor. Obrigado, Cadu. Agora eu venho aqui com o professor Márcio, e também dinamizando aqui um pouco das temáticas. A gente falou da dinâmica das assimetrias regulatórias, e o senhor, em alguns estudos, falou sobre o tema em relação ao regulamento de direitos dos consumidores. Então, a pergunta que eu faço aqui agora é se é possível dizer que esse tratamento assimétrico na carga regulatória traz risco aos consumidores, se não bem empregado na regulamentação. Bom, na teoria da Constituição, quando se fala de proteção de direitos do consumidor e de direitos em geral, nós falamos das chamadas garantias institucionais, né? A ideia de que existem institutos jurídicos que circundam um determinado atributo, concorrência, consumidor, propriedade, liberdade, igualdade, e esses institutos jurídicos hoje são preenchidos principalmente por regulamentação das agências reguladoras, dos chamados órgãos reguladores.
Então, o grande problema quando se fala de assimetria regulatória é o de se implementar a assimetria corroendo-se em alguns desses institutos que são protetivos de cernes de direitos fundamentais. Então, o núcleo essencial do direito fundamental normalmente é definido pelo conjunto de atributos objetivos, no sentido de serem distantes do sujeito e inseridos no ordenamento jurídico, e esses institutos jurídicos é que darão a proteção de um determinado direito. Então, os direitos dos consumidores, obviamente, eles podem ser comprimidos ou alargados sem que esse núcleo de sentido seja atingido, e foi nesse sentido que a agência certamente implementou a assimetria regulatória inicialmente. A maior crítica que se faz hoje é de que, em um primeiro momento, o cerne desses direitos não seria afetado por não se ter uma larga escala de implementação dessas isenções, né? Quando, no entanto, se verifica que essas empresas beneficiadas por um novo regime, elas atingem um número maior, por exemplo, no caso da banda larga, né, de usuários somadas do que as incumbentes, as grandes empresas, é que essa medida pode gerar um efeito de contestação jurídica que é potente no sentido de estar efetivamente corroendo o núcleo essencial daquele direito fundamental, que é um direito do consumidor. Então, é por isso que eu volto ao primeiro ponto que eu comentei, né? Às vezes nós apostamos em balas de prata, né? E o problema não está na assimetria em si, o problema está em a assimetria estar isolada de diversas outras medidas regulatórias e de regimes jurídicos diferenciados, idealizados pela agência para diferentes agentes. Então, o agente que tenha uma função social diferenciada numa determinada região, ele merece, efetivamente, ter um tratamento distinto. Mas por que aplicar isso de forma uniforme, generalizada, sem que a agência se esforce em implementar esses regimes diferenciados de acordo com os efeitos disso nas regiões, de acordo com o comportamento efetivo das empresas, de acordo com diversos outros fatores que dizem respeito à regulação. Então, a crítica é no sentido de que, às vezes, uma medida que pode ser constitucional num determinado momento, ela pode ir tendendo à inconstitucionalidade pelos efeitos que ela gera em um determinado direito fundamental. Perfeito, professor. A superveniência dos novos cenários implica em fazer leituras diferentes, e é nesse sentido até de aplicar a simetria, o momento correto, a questão que foi colocada dos novos influxos do PGMC. Aí eu volto, Zé Borges, dentro dessa temática de assimetrias, para entender, de parte da Anatel, quais são os principais focos agora em termos de assimetria e como a Anatel pretende conduzir esses desafios. Bom, Bruno, quando a gente olha o PGMC, né, e toda essa discussão de competição justa no setor, concordo com o Cadu. A LGT ela é maravilhosa nesse sentido, que ela é uma lei que nos dá princípios, né, e dá um trabalho difícil para o regulador, né? Ao mesmo tempo tem que promover a competição, tem que garantir a massificação, os direitos dos consumidores. Então, equilibrar esses vários prazos é uma tarefa difícil, né? E quando a gente tenta equilibrar todo esse conjunto de valores, né, a regulamentação tem um papel fundamental nisso, fundamental. Então, um framework regulatório que vai trazer previsibilidade e estabilidade regulatória. A gente tem um conjunto de regulamentos ordinários, como o próprio RUI, né, que vai falar sobre os princípios, né, e vai trazer uns institutos, por exemplo, da exploração industrial. Só que, quando a gente olha pelo lado da competição, a Anatel tem esse dever de promover a competição, né, e aqui entra o PGMC. Então, cada um tem o seu objetivo bem demarcado e tem funções complementares. O PGMC, ele como um instrumento que, de tempos em tempos, ele olha para o mercado,
né, vê, né, como que está a dinâmica competitiva do setor, tenta identificar problemas e estabelecer soluções. Então, ele tem uma metodologia muito bem demarcada, estabelecida, de tempos em tempos verificar se tem problemas e estabelecer medidas assimétricas, né? Então, os testes, as metodologias são bastante consistentes, né? O Conselho, apesar dessa deliberação recente em torno, né, justamente dos remédios que foram propostos, né, também nos dá a sinalização de que, ok, aquelas medidas assimétricas estabelecidas, elas não entrarão em vigor, a gente, então, assim, retira a possibilidade de alguns instrumentos ex ante, mas a Anatel ainda tem um conjunto de instrumentos ex post, né? Então, o que vai acontecer? No viés de promoção da competição justa em determinados segmentos, ainda permanece um conjunto de instrumental estabelecido na regulamentação ordinária, onde a gente tem o dever de monitorar sempre e de utilizar esse instrumental. Então, o recado é o seguinte: a gente não está retrocedendo em nenhum aspecto, muito pelo contrário. Está sinalizando que a gente vai utilizar um conjunto diferente de ferramentas para lidar com a dinâmica competitiva. Então, o nosso papel de advocacy e de promoção da competição também, né, continua, e a gente vai utilizar um novo ferramental. A grande questão é que a gente vai sair um pouco da dinâmica de uma regulação ex ante para uma regulação ex post, né? Então, sai um pouco dessa dinâmica de assimetrias competitivas e vamos para uma dinâmica mais de monitoramento de utilização do ferramental ex post que a gente tem. E a nossa perspectiva é que se intensifique daqui para frente, porque, em alguns segmentos, ainda assim, como foi colocado pelo Cadu, apesar de ter alguns limiares de concentração abaixo das nossas metas estratégicas, ainda persistem-se algumas preocupações de estrutura de mercado concentrada, né, de insumos que são, como espectro, limitados, e temos o dever, né, o dever de ofício de sempre encontrar maneiras de promover a competição. Porque, como o professor está falando, de direitos dos consumidores, né, o meu objetivo como superintendente de competição é tornar a vida da Cristiana mais fácil. Porque, se eu tenho competição, se eu tenho alternativas, se eu tenho pressão competitiva, eu consigo entregar mais qualidade, mais serviços a preços justos. Então, o trabalho continua. E, nesse conjunto, né, de assimetrias, e até normal, como o Cadu até fez essa retrospectiva, o PGMC, na sua terceira versão, diferentes problemas, diferentes situações mercadológicas, e aí a gente foi trazendo diferentes assimetrias. É normal, quando a gente vê até a Europa, o conjunto de assimetrias foram se reduzindo com o tempo, né? E aqui a gente está retirando uma série de mercados e assimetrias em diferentes segmentos. Então, acho que, no conjunto da ópera, a Anatel tem caminhado bem, e, à medida que verificamos que o mercado está funcionando, vamos retirando essas medidas ex ante. Mas a Anatel continua sempre monitorando, né, e o ferramental ex post continua à disposição. Perfeito, Zé. Agora que a gente ouviu o regulador, vamos ver a TIM, como que a TIM vê essas principais preocupações competitivas daqui para frente. Acho que o Zé foi muito feliz. A decisão da Anatel, ela não diz que não se preocupa mais com a competição no setor, falando especificamente do SMP. Ela trouxe umas indicações de que a regulação ex ante, em função de fatos e dados, eu acho que hoje a Anatel tem um arsenal de informações à sua disposição gigantesco, que permite que ela realmente tome as decisões conscientes, né, e que decorrem justamente dessa conjuntura observada por meio desse controle. E levando a um controle ex post. A TIM enxerga no mercado de atacado sempre uma oportunidade de negócios. Não é à toa que temos a maior base de MVNOs no Brasil. Com relação ao próprio roaming também, a gente tem acordos com as principais entrantes. Estamos felizes com o tráfego que está sendo gerado, mas é óbvio que a gente tem também, né, algumas convicções com relação à evolução da utilização dessas facilidades decorrentes dessas imposições da Anatel. Ainda estamos ainda cumprindo obrigações associadas ao acordo, né, de venda dos ativos da Oi. Tem prazo, né, para que eles sejam encerrados, mas, sem dúvida nenhuma, a gente entende que esse controle
agora ex post para alguns mercados, de fato, é a medida que vai permitir que a Anatel encontre esse ponto ótimo, esse ponto de equilíbrio entre garantir a competição, entre garantir os investimentos, que não são poucos, a TIM continua investindo muito em rede todo ano, toda hora, e também, já que na segunda-feira entrou em vigor o novo RGC, também buscando que a Cris tenha menos trabalho lá na SRC com relação ao nível de reclamações, ao nível de satisfação do usuário, que, repito, ao longo dos anos, são indicadores positivos. O volume de reclamações no Brasil despencou nos últimos 5 anos, e o nível de satisfação também, medido pela pesquisa de satisfação da Anatel, também tem aumentado. Então, acredito que a gente esteja um cenário bastante positivo para que a Anatel, diante do contexto, da conjuntura, dos fatos e dados, tome as medidas necessárias, e seja corretivas, seja preventivas, nos seus mercados identificados como necessidade de medidas assimétricas ex ante, para que a competição, a universalização e a qualidade seja garantida. E aqui, só falando um pouco de PGMC, um pouco saudosista, eu milito no setor há bastante tempo e eu diria que 80% do meu tempo, nesses anos de militância, foram para garantir que o mercado de LD fosse um mercado tratado pela regulamentação, e agora o mercado de LD está saindo. Então, um pouco saudosista de que... Então, e parte do sucesso do PGMC veio porque, justamente, inclusive, os grandes se utilizaram desse instrumental, Perfeito. porque, para quem não lembra, a gente estava até recordando recentemente na Anatel, no seu início, lá em 2013, inclusive o PGMC, por meio das ofertas de LD, foram fundamentais para complementar a rede das operadoras móveis também. Perfeito, perfeito. Então, encerra-se um ciclo do LD. Vamos ficar com saudade, mas eu acho que é importante, justamente mostra esse dinamismo da evolução do mercado de atacado, e a terceira versão do PGMC trazendo, na nossa visão, óbvio que tem alguns pontos que merecem uma reflexão melhor sobre os impactos, e vamos continuar trabalhando no convencimento da Anatel para futuras mudanças, mas eu acho que, do ponto de vista mais estruturante, o PGMC trouxe avanços importantes nessa dicotomia do ex ante e ex post, e a TIM vai continuar contribuindo no que for possível. Bom você ter falado, porque eu tenho licença poética para falar, eu acho, mas no meu histórico de Oi, eu enfrentei muitas discussões de LD com a TIM. Então, para vocês entenderem, e o Casotti está ali rindo, sabe o quanto esse mercado foi discutido, debatido, e hoje a gente vê, realmente, no novo PGMC, ele não tem não tem a relevância que tinha anos atrás. Professor Márcio, no ano passado, a UNB divulgou um estudo muito importante sobre assimetrias regulatórias entre telecom e internet, e trouxe ali algumas compreensões importantes sobre a regulação do ecossistema digital. E a gente adiciona aqui um pouquinho, um elemento adicional sobre essa questão da regulação do ecossistema digital, na perspectiva de, é possível corrigir essas distorções? O que esse estudo traz em termos de melhores modelos ou de sugestões para endereçar essa questão? Bom, muito bem. Eu vou aproveitar o gancho da discussão sobre o ex post e ex ante para tentar situar um outro tipo de ex post que, em geral, com o qual nós, em geral, não tratamos. Quando se fala na discussão dos serviços digitais e como que o Brasil deve ou não se alinhar com outros tipos de modelos regulatórios para o ambiente digital e o ecossistema digital como um todo, vem normalmente essa discussão de saber até se o CAD deve ter uma atitude ex ante muito na linha do que os reguladores teriam. O meu argumento aqui é no sentido de que a atuação ex ante é a atuação estática, de normatização, de definição dos parâmetros, do quadro de comportamento de um ente. E, normalmente, quando nós entramos nessa discussão sobre para onde o Brasil vai, a questão do ex post é resumida ao fato do órgão regulador estar decidindo com base naquelas normas e simplesmente aplicando as normas.
quando existe toda uma vocação regulatória que não tem sido avançada com tanta força, que é a da atuação dinâmica, conjuntural, destacada da norma. Ou seja, a norma não foi feita para manietar o regulador. A norma foi feita para dar segurança jurídica, mas, quando o interesse público indica, ela deve ser ponderada, né? Eu lembro de um exemplo de um prédio em Düsseldorf, que é a Receita de Düsseldorf. E eles contrataram um prédio de um arquiteto chamado Frank Gehry, que é um arquiteto angelino, lá de Los Angeles, que fez o Guggenheim de Bilbao, e Beekman Tower, vários outros, Disney Concert Hall, alguns prédios icônicos. E ele é todo ondulado, assim, né? E no site da Receita de Düsseldorf aparece a razão deles terem contratado, porque alemão explica tudo que faz, né, diferente. E eles dizem: o prédio foi contratado assim para mostrar que nós somos maleáveis, né? A Receita, né? Então, quanto mais um regulador, né? Se até a Receita, né, que é o símbolo da pressão estatal sobre o indivíduo, né, ela diz que não, eu posso ser maleável, eu posso relevar uma norma em nome da solução do problema, que é o que a CSEX Consenso faz hoje, né? Basicamente, ela diz: olha, não precisa aplicar esse artigo da Lei Geral de Concessões, não precisa aplicar esse artigo da Lei Geral. Então, essa parte dinâmica da regulação é que ainda há muito a se construir e que valeria a pena, né, um investimento nesse sentido. Falando do trabalho, aqui está presente o professor Murilo César Ramos, que é o criador do Centro de Pesquisa, que foi criado juntamente com a Agência Nacional de Telecomunicações para formar os primeiros reguladores durante os primeiros 10 anos. E, de lá para cá, né, esse centro de pesquisa se especializou em estudos. E o último estudo foi o do ecossistema digital. Eu não tenho como resumi-lo, são mais de 3.000 páginas de estudo, mas um aspecto fundamental, que inclusive foi coordenado pelo professor Murilo, dizia respeito à questão da liberdade de expressão, e como que nós estamos sendo dragados, né, por essa discussão, quando o setor deveria se imunizar dessa discussão, por não ser esse o foco de uma regulação no ambiente digital, né? Então, há muitos aspectos que são trazidos por essa questão de assimetria, e eu vou trazer um outro caso aqui. Bom, quando o Supremo Tribunal Federal julgou 4 ações diretas de inconstitucionalidade contra a lei mais de 20 artigos da lei do SEAC, a DI 4679, o Supremo declarou constitucionais quase todos os artigos do capítulo de conteúdo nacional, que é justamente uma assimetria forte estabelecida em termos normativos para as empresas de telecomunicações e que gera uma diferença enorme de tratamento das empresas que prestam serviços digitais. Mas um dos dispositivos que o Congresso Nacional tinha inserido no final desse capítulo de conteúdo nacional foi o único declarado inconstitucional, que foi o de que a publicidade deveria ser implementada por empresas nacionais. Não estou aqui questionando se era o melhor método para compensar a assimetria regulatória, né? Nesse caso, a assimetria normativa, de normas primárias, né? Mas o fato é que o Supremo declarou inconstitucional justamente a compensação que foi feita. Então, não adianta nós imaginarmos que uma norma ideal, perfeita, resolverá os problemas de assimetria, né? Acho que uma das conclusões do estudo é que idealizar um modelo perfeito normativo é impossível, né? Nós temos que ter um tratamento regulatório contínuo que leve em conta as diferenças dos diversos atores do setor, né? E para isso, é necessário uma postura mais destacada da norma.
Então, ainda não se vê isso no Brasil, e não é uma crítica à Anatel, é uma crítica a todas as agências, e por isso a criação da CSEX Consenso, as estruturas governamentais desesperadas por terem alguém para dizer o que eu quero fazer, que é não cumprir determinadas normas, em nome do interesse público. Posso fazer sem sofrer a espada de Damocles do próprio TCU, né? Então, acho que esse caminho por onde que nós devemos caminhar em termos de assimetrias não deveria ser por nivelar por cima, né? Nós devemos diminuir essa ânsia em tentar normatizar tudo e expandir ônus regulatórios para todos os demais, quando há uma oportunidade de diminuição de ônus regulatórios para os agentes do setor, né? Um dos estudos foi sobre tributação, mas coincidiu, né, e foi instrumental também a reforma tributária. Então, por ali, o problema de assimetria tributária só se resolverá em 2027 para frente, né? Mas, pelo menos em termos normativos, isso já está projetado, né? Mas diversas outras assimetrias persistirão, e elas poderiam ser melhor encaminhadas se evitasse uma postura de apego à norma, né? E aqui está falando um jurista contra a norma, mas esse é a nova fronteira, né, que a regulação traz, né? A possibilidade de que a norma seja condizente com a condição do regulado e não simplesmente uniformizadora de uma abstração inexistente, né? Perfeito, professor. Bom, a gente vai encaminhando aqui para o bloco final, e aí eu vou pedir licença aqui para os meus colegas de painel, para a gente converter a última pergunta já em resposta e considerações finais, sem deixar de prestigiar o nosso público, que está lotado. Inclusive, tem lugar aqui na frente para quem está ali fora. Agradeço a todos vocês pela presença. Logicamente, com esse time de peso, eu sabia que ia dar lotado. O tema é muito importante. E como o nosso tempo está muito apertado, eu vou abrir para uma pergunta da plateia, se alguém tiver interesse em questionar qualquer dos nossos painelistas aqui. Peço que levante a mão, sou o caso. Rodrigo. Pode pegar aqui. Muito bom dia. Parabéns a todos pelo um tema importante, né? Eu sou o Rodrigo, sou o presidente da ASPRO, presidente da Associação dos Provedores aqui do Distrito Federal. Em relação a alguns pontos, a gente falando de postes, né, eu vi que o José falou da questão do provedor ter o contrato com a concessionária, né? Aqui em Brasília, nós temos vários episódios da Neoenergia vem cortando cabo, não só dos provedores, mas também das operadoras, né? E a gente entende que muitas dessas concessionárias não conhecem o setor dos provedores de internet. Questionado com eles em reuniões, né, falando da questão da rede neutra, porque muitas empresas realmente não têm contrato com as concessionárias, e essas empresas elas não podem ser consideradas, né, clandestinas, elas usam um modelo de negócio diferente. E, quando explanado sobre esse tema, eles botaram uma estranheza do desconhecimento. Isso me causou muita surpresa, né? Até pelo modus operandi deles de tratar o provedor como inimigo, né? Então, assim, eu queria saber se a Anatel também tem averiguado essa questão e se tem também alguma forma de tratar sobre isso. Muito obrigado. Bom, obrigado pela pergunta. Inicialmente, a gente tem que entender que, se regular um setor é difícil, imagina dois, conjuntamente com a ANEEL. Então, é uma oportunidade de conhecer a especificidade do lado de lá e do lado de cá. As distribuidoras têm, de fato, uma grande dificuldade de entender a nossa dinâmica, e não é à toa que tanto eu quanto o Fábio, a gente sempre está lá nas reuniões com o setor elétrico, onde a gente tem que explicar as condições do setor de telecomunicações, né? As diferenças de regulação, eles regulam monopólios naturais, né? Aqui a gente incentiva a competição, então já há um paradigma completamente diferente.
E quando a gente fala justamente, né, de avançar na regulamentação, a gente sempre faz esse trabalho também pedagógico de explicar as especificidades do setor de telecomunicações. E, inclusive, tendo que explicar o óbvio, né? Porque assim, não dá para ficar limitando, não dá para escolher agente, não dá para direcionar o ponto de fixação, não é assim que funciona. E é claro que tem dificuldades técnicas, tem lugares que tem 30 empresas de telecomunicações por uma faixa de 50, 60 centímetros. Como que a gente vai solucionar isso? Então, a possibilidade de um operador neutro é uma possibilidade. Existem empresas com esse negócio que podem justamente encontrar um filão aí e nos ajudar na regularização do poste, mas não é uma obrigação, não é uma obrigatoriedade. E a gente não impõe isso, né? E do lado de lá, é claro que eles se encantam pela proposta mais fácil, porque a zeladoria da faixa de uso ali do poste não é o core business da distribuidora. Ela, na verdade, encara aquilo com uma dor de cabeça. Então, o trabalho não tem sido fácil por conta disso. Então, a gente tem feito esse trabalho, sim, de comunicar, de explicar, de interagir com as distribuidoras e, principalmente, com o colegiado, né, e as superintendências da ANEEL, onde a gente tenta explicar tudo isso. Bom, mas é um processo também, não é fácil. Por isso que a nossa expectativa é que a ANEEL avance justamente, né, nos pontos que são caros do setor de distribuição, em termos de regulamentação, né, da norma conjunta, para que a gente possa virar essa página, né, e fazer o trabalho de regularização. Aí sim vai ser o desafio, porque aí todo mundo vai ter que ir para campo, vai ter que dialogar, vai ter que conversar. Os problemas vão surgir nesse momento, né, e a Anatel vai estar junto com a ANEEL, né, nesse processo de regularização. Obrigado, Zé Borges. Vou dar uma embaralhada aqui para a rodada final, considerando que o Zé Borges falou um pouco sobre diálogo com outras entidades. No momento em que a gente está cada vez mais falando de regulação responsiva, queria ouvir aí, nas palavras finais do professor Marciori, como é que o senhor vê esses diferentes modelos e quais são as principais preocupações agora para que a gente possa endereçar esses diversos problemas, professor. Muito bem. Pegando o gancho dessa questão, acho que o problema do setor elétrico não é só que ele vê como inimigo quem se utiliza do poste, né? Porque ele reproduz também uma visão da própria agência reguladora. A agência reguladora os vê também como inimigos, né, os seus regulados. Isso é um problema que, às vezes, acontece com outras agências, né? A ANEEL, ela tem, inclusive, pediu para a ONB, né, o know-how construído a partir da Anatel, né, de regulação responsiva, foi importante nesse sentido. E eles estão para firmar um acordo para que nós façamos a revisão de toda a regulamentação de fiscalização deles, porque o prazo que eles fixaram internamente para si mesmos fazerem essa revisão foi 2027. E ainda não iniciaram. E o objetivo é o alinhamento à regulação responsiva, né? Então, a regulação responsiva é uma forma de se reconhecer que importa o comportamento do regulado, um comportamento regular do regulado, e não simplesmente se ele atuou com certas atenuantes ou agravantes num caso específico. Então, ele pode, sim, ter um tratamento diferenciado, inclusive ser liberado das sanções, do processo sancionatório, de todos essa automatização da norma, né? Então, a ideia de que a norma tem que ser aplicada segundo o que está escrito nela é algo que já está sendo superado há muito tempo e que já foi superado no modelo anglo-americano, né? E nós é que estamos com essa dificuldade ainda de implementação no nosso modelo, o que permite que, ao se discutir um problema concreto, nós leiamos a norma, mas que pensemos também em soluções que sejam coordenadas e não previamente estabelecidas, porque o que grande parte das agências hoje tem feito é estabelecer um iter processual sancionatório. Então, detectado uma desconformidade,
abre-se a possibilidade de um termo de compromisso, de alguma medida cooperativa, e se isso não for cumprido, aí caminham-se para os demais. Isso não tem nada de responsividade. Responsividade significa que aquele determinado agente que tem uma postura coerente e cooperativa e coordenada com a administração, porque pode ser um problema de organização da empresa e não, ou de demandas exageradas da agência, ele terá um regime jurídico isento à sanção. É esse o ponto. E o outro agente que tem uma postura já de descumpridor contumaz da norma, né, ele terá uma classificação em que ele não terá acesso aos instrumentos que sejam consensuais. Então, é isso que se propõe como uma regulação responsiva, e, com isso, se possibilita muito mais uma interação e, principalmente, confiança entre regulador e regulado, né, que evitaria casos do tipo audiências públicas em que o regulado se apresenta como mostrando o que ele fez e o regulador dizendo que a função dele ali é educar, e, ao detectar um determinado ilícito, abre um processo sancionatório contra esse daí, porque ele acabou de se denunciar, né? Que é o que nós vemos no na experiência do setor como um todo, né? Mas, enfim, era essa a minha fala final. Obrigado, professor Marciori, pelas contribuições. Pegando o gancho nessa questão da regulação responsiva, a gente vê, e aí teria diversos termos aqui para o Zé Borges falar, poderia ficar aqui o dia todo, mas recentemente teve um movimento de simplificação regulatória que, inclusive, é importante para que a gente diminua essa carga e atribua, né, de fato, foco naqueles temas que regulador e regulados precisam atuar para a evolução do setor de telecom. E aí, Zé Borges, eu queria ouvir de você, da Anatel, como que está essa visualização sobre o processo de simplificação regulatória e, já em palavras finais, de que modo isso favorecerá a competição. Bom, eu acho que vai nessa linha que o professor colocou, que dá a possibilidade de fazer uma regulação mais flexível, né? Porque a simplificação primeiro, né, é fundamental reduzir a quantidade de normas, né? Quando, salvo engano, foi a resolução de serviços de telecomunicações, o regulamento geral, ela eliminou 34 resoluções. Então, primeiro, a gente simplificou 34 resoluções só para editar essa resolução e reduzimos cerca de 60% dos dispositivos. Isso traz clareza, simplifica um pouco o processo, e também, nesse bojo da simplificação regulatória, trouxe a questão do sandbox e também esse valor da experimentação, da possibilidade de experimentar determinados aspectos. Então, isso vai ser fundamental para que os agentes possam inovar, trazer novos modelos de negócio, né, onde a gente não caia nessa armadilha, né, da regulação de comando e controle, né? Então, assim, dá a possibilidade, dá mais flexibilidade para os agentes poderem atuar, e a nossa perspectiva é justamente isso, né? Simplificar a regulamentação para que os agentes tenham clareza e, assim, liberdade para poder excursionar em novos modelos de negócio. Então, eu acho que, em grandes linhas, a simplificação vai permitir isso. Muita coisa também, a gente tem que ser bem franco, né? É lixo regulatório, coisa que perdeu a utilidade, estava simplesmente lá gerando uma série de problemas. Então, isso foi retirado, mas o contexto daqui para frente é justamente isso, a possibilidade dessa experimentação, essa flexibilização, justamente, de poder inovar e tentar fazer coisas diferentes no setor de telecomunicações. Salvo engano, o sandbox regulatório está com 3, né? Inclusive, em algumas discussões com o próprio Nilo, acho que é importante justamente fazer essa comunicação e da possibilidade de empreendedores poderem utilizar da caixinha, né, dessa caixinha de areia, para poder experimentar novos modelos, novos arranjos, né? Porque desafio tem, o nosso setor é extremamente dinâmico, e a possibilidade de fazer essa construção conjuntamente com o regulador, acho que a sociedade ganha. Obrigado, Zé Borges. E aí, para finalizar, Cadu, considerando aí a expectativa da agência sobre esses próximos temas, preocupações, queria ouvir da TIM qual que seria, na visão da TIM, o radar competitivo que deve se ter daqui para frente. Perfeito, Bruno. Então, vamos lá. Eu acho que, do seu ponto de vista, especialmente, né, no âmbito da Anatel, sem dúvida nenhuma, buscar o equilíbrio e um instrumento que é recorrentemente
pauta da Anatel, que são os editais de radiofrequência, leilões de radiofrequência. Eu acho que trazer incentivos aos investimentos não arrecadatórios, que busquem, repito, o equilíbrio entre os players, sem dúvida nenhuma, é algo que a gente espera e que a gente vai contribuir nos devidos processos de evolução regulatória para que os leilões sejam realmente incentivadores daquelas empresas que, historicamente, investem muito dinheiro, muitos milhões, em infraestrutura. Tem o lado, não vejo isso no âmbito especificamente regulatório, mas do lado legislativo, algo que foi também trazido ontem pelo nosso CEO Alberto no discurso dele, acerca das discussões com relação às OTTs e que a gente chamou de proibir seria unfair. Dentro da discussão do fair share, o proibir seria unfair, que a gente se baseia em alguns fatos, né, sobre o ponto de vista de aonde estão concentrados os investimentos em rede, aqui nas prestadoras, o tráfego crescente e gerando, né, de maneira, na nossa visão, desproporcional, um fluxo de valor na direção das OTTs, né, e não, efetivamente, das prestadoras de serviços de telecomunicações. E a busca desse equilíbrio não se dá por proibições, mas sim por incentivos às negociações entre os players envolvidos. Então, como mensagem final, não seria essa, a gente contribuir num debate sadio, democrático, em busca de equilíbrio. Os interesses são diversos, mas é possível achar esse ponto ótimo. E a gente conta com a Anatel, com a serenidade da Anatel, demonstrada em uma série de medidas, eu diria, de evolução bastante significativa, pegando um pouco do ponto do professor, em relação à regulação responsiva, em relação à defesa do interesse público. Tivemos vários avanços recentes com a Anatel, o nosso TAC, as obrigações de fazer. Eu acho que tudo isso se insere no contexto de busca desse ponto ótimo, privilegiando os investimentos em prol, né, do desenvolvimento da infraestrutura no Brasil. Perfeito, Cadu, obrigado. Antes de encerrar, pessoal, tenho três avisos aqui a todos. Nós estamos aqui no centro com os participantes do Prêmio Inova, então convido-os a conhecerem os projetos, a entenderem como isso dinamiza a nossa tecnologia, conversa com o Telecom, e votem também, né, porque, ao final, eles serão premiados. Inclusive, a dinâmica tem um intervalo, tem a segunda sessão de painéis. Após, vocês estão convidados a participarem da plenária final. A gente vai ter a presença do conselheiro Alexandre, GPs, enfim, diversas personalidades. E, no final, não deixem de permanecer para o almoço, para a gente fazer um network, conversar, dialogar e trabalhar mais essas ideias. Eu dou por encerrado o painel. Muito obrigado, Zé Borges, Cadu e professor Márcio. Vocês, de fato, abrilhantaram esse tema. E até uma próxima.